Como punir esse dev? Pedir minha opinião nesse tweet. Vamos lá. A empresa deve punir os devs quando a task está bem especificada e toma reject por mais de 3 vezes. Ou seja, a entrega foi rejeitada por 3 vezes. Se sim, que tipo de punição? Se não, o que deve ser feito para que isso não tenha impacto no budget do cliente? Essa thread é muito boa. Vamos lá, quais os tipos de punição a gente pode dar para um dev? Sei, talvez manda ele voltar pro escritório ou algo do tipo. Vamos lá, ele marcou eu aqui, o Akita, o I'm Nick Gabe, e ele falou, queria a opinião de vocês. Vamos ver a opinião do pessoal e depois eu compartilho a minha opinião aqui também. Tem galera que acha que é subjetivo, mas que sim. O Nick falou aqui, cara, na minha humilde opinião, se da primeira vez entregou errado, revise a task. Se da segunda vez entregou errado, converse com a pessoa explicando o que fazer. Se da terceira vez entregou errado, faça o oposto. Escute o que ela pensou que deveria fazer e vá contrapondo. Eu até traria essa terceira vez para a segunda. Na segunda vez, tu já tem que entender se a pessoa entendeu o que é pra fazer. E outra coisa, tu já recebeu alguma punição? Comenta aqui embaixo qual que foi, que eu tô curioso pra saber se existe mesmo isso de punir um programador. Coloca lá no cantinho do escritório e reflete sobre essa tarefa que tu entregou. E depois ele fala aqui, nunca fui líder, mas essa seria a minha abordagem. E também seria interessante dizer o quão importante a task é e que caso hajam dúvidas, ele não deve supor coisas e sim fazer perguntas para esclarecer elas, já que é um cliente importante como tu mencionou. E aí ele fala, se ainda assim não resolver, como faz? Como você gostaria de ser tratado nesse caso? Cara, aí é uma pergunta complicada. Eu acho que depois de tantas tentativas, valeria mais a pena passar para outra pessoa do que continuar investindo. É viável para ti? Então deixa eu dar a minha opinião aqui, que eu também dei lá no tweet. Para não impactar o cliente, só tem 2 coisas para fazer, tá? Ou alguém mais sênior vai ter que assumir a tarefa e talvez fazer hora extra, correr ali para entregar, porque provavelmente se a tarefa foi rejeitada, aquele tempo que era estimado para fazer aquela tarefa aumentou, porque aquela pessoa ficou fazendo o que não era pra fazer, né? E às vezes pior que entregar é entregar algo errado, né? Porque ainda tu tem que refazer algumas coisas. Outra questão é demitir, né, cara? Só tem 2 maneiras de punir. Tu vai demitir o funcionário, né? Eu espero que seja essa a punição, né? Não existe uma outra punição que me vem na cabeça. Posso estar perdendo alguma coisa. Bota no cantinho do escritório. Fica aí e reflete sobre por que tu deve ler as coisas com mais atenção. E aí é o seguinte, o que eu comentei no Twitter é que eu fiquei com algumas dúvidas sobre o contexto, tá? Primeiro, esse desenvolvedor, ele teve onde testar as coisas. Muitas vezes eu vejo alguém entregando uma tarefa de forma incorreta. Não é nem que atrasou a tarefa ou não entregou, é entregou, mas não entregou como era para ser. É porque essa pessoa não teve acesso a dados no início do processo. Né? Tu não teve a API pronta para consultar ela. Alguém te falou como ela seria, mas não existia nenhum esquema da API, não existia uma documentação adequada. Essa pessoa ela tinha as informações técnicas suficientes. A outra questão é, a tarefa ela estava muito grande, era uma tarefa bem específica, como é que ela estava quebrado, isso também é importante entender. Outra coisa é quem revisou, né? Quem revisou essa tarefa antes de passar, né, para alguém rejeitar, é a mesma pessoa, no caso quem está revisando esse trabalho é a mesma pessoa que rejeitou o trabalho. E isso eu pergunto no processo de criar um pull request e fazer code review. Essa empresa, ela faz code review? Quando essa pessoa entregou, algum outro programador revisou o ticket e revisou o código, essa é a pessoa que rejeitou, ou isso acabou indo pro QA e o QA rejeitou, ou o cliente rejeitou. Então isso também é uma coisa que eu gostaria de entender melhor. E outra coisa é, vocês têm, assim, a cultura de escrever testes, né? Que muitas vezes quando tu escreve o teste unitário, por exemplo, tu vai refletir mais sobre aquela regra de negócio que está sendo pedida. Uma das formas de agilizar o processo e saber o quanto antes as coisas que estão erradas na definição do ticket ou no teu entendimento é escrever testes. Mas se as coisas estão apertadas aqui na tua empresa, que é uma software house, provavelmente, aí fica difícil, né? Enfim, outra coisa bem importante é se o motivo da rejeição estava por escrito. Então, muitas vezes a gente, não, eu rejeitei. Vamos lá, a pessoa entrega algo, eu falo, não, isso aqui tá errado, porque deveria ser assado. Esse assado que eu falei não tá no ticket, tá no meu contraponto ali, da minha revisão, e eu também não escrevi.
eu só falei. Então fica cheio de regras que foram ditas na reunião. Ah, não, mas isso foi dito na reunião. Não tá no ticket, mas foi dito na reunião. Cara, eu conheço que foi dito na reunião. Se não tá no ticket, não tá no ticket. É isso. Ele falou, pior que sim, era uma interface já feita do back-end para ele usar no payload. Quando o QA foi ver que o payload não estava de acordo, foi na tentativa e erro. E cada tentativa deve devolver o corrigido, mas falhando em outro ponto. Então, pelo jeito aqui, o dev tá entregando direto pro QA, vocês não tem processo de code review, então vocês têm que rever isso, entendeu? Tá um dev lá fazendo sozinho a tarefa e ninguém revisando o código. Eu só imagino como que deve estar a qualidade do teu código, né? Qualidade é uma coisa que se constrói junto em times. E se esse dev, pelo jeito ele é júnior, tu não deixa mergear sem revisar, né? Nem sênior, enfim. Esse processo de code review tem que existir. O Daniel falou que existem algumas possibilidades. A task não tá bem refinada, o dev em questão tem vários empregos e não conseguiu dar conta, e a terceira, o dev tá com problemas pessoais. Então o certo é chamar a pessoa e entender o que rolou, né? A palavra punição foi usada totalmente errada por você. É o que eu concordo, não tem essa de punição. Qual que é a punição, cara? Ou tu vai demitir essa pessoa, ou tu não vai demitir essa pessoa e tu vai melhorar o teu processo, né? Porque se ela tá errando, e tu não quer demitir porque tu acha que ela é boa, então um processo tá errado, tá ligado? Tem punição em todos os níveis e quem julga? Porque quem faz parte da equipe também está passível a erro. Só que o dev sempre é o elo mais fraco. Eu, pessoalmente, nunca trabalhei em um lugar que a task está bem especificada. E isso é bem subjetivo também. Eu acho que esse comentário aqui resume a vibe de todo mundo que deu reply nessa pergunta. Todo mundo que respondeu essa pergunta, eu vi que as pessoas estavam, tipo, defendendo esse dev que entregou errado porque a tarefa estava mal especificada. Sendo que a tarefa nem foi colada aqui no Twitter, então a gente não sabe como é que a tarefa foi escrita. Mas porque isso é uma coisa que acontece muito, cara. Quem de vocês, comenta aqui embaixo, quem de vocês já pegou uma tarefa que tava perfeitinha, bem escrita? São raros casos, tá ligado? Outra questão é, tipo assim, tarefa que tu tem que consumir uma API, a API não existe, não tem documentação, ou que tu tem que criar uma interface e não tem design. E aí ele comenta aqui, né? A vida tem punição em todos os níveis, a empresa é penalizada pelo cliente quando não entrega, e os devs de onde sei não são penalizados quando estão abaixo da empresa. Cara, é demissão, né? Essa é a penalidade, né? Erro é uma coisa que não deveria ser recorrente. Se há recorrência, há um problema maior a ser atacado. Eu concordo contigo. Vamos lá. Punição não serve, só vai pressionar o ambiente porque vai respingar em todo mundo. Entender o problema é o melhor caminho, que no caso é entender o problema do dev. Isso se você quiser a evolução dele. Lembrando que demissão não é punição, é corte. Isso aí é um bom ponto, é verdade. Tá falando aqui que a única maneira de punir esse dev é demitir, mas não é uma punição, né? Porque aquela pessoa vai ser, enfim, é um corte. Então, na real, eu não acho que exista punição. Parece que você quer mandar o cara embora e só tá querendo o aval de alguém pra fazer isso sem pensar na consequência. Alguém pra fazer isso sem pensar na consequência. Por que tu deve ler as coisas com mais atenção? Parece que você deveria ler mais respostas que eu mesmo dei para as pessoas entenderem melhor o contexto antes de inventar uma informação dessa. Nem de longe parece isso, só está na sua cabeça por um motivo que talvez até você desconheça. Profunda. A galera tá indo profundo aqui nesse Twitter. Bem especificada aos olhos de quem? Se alguém a rejeita, o mínimo é quem escreve ir conversar e procurar entender quais são as dúvidas. Simples assim. Encontre a causa raiz e resolva o próximo ciclo. E ele falou aqui de novo, né? Isso foi feito até que tinha uma interface TS para ser enviada para o back. Nas propriedades alinhadas tinha tanta divergência que parece que o dev nem tinha lido a interface. Fez pair, teve auxílio e só quando foi chutar pro gol ele não chutava. Então, TS ali era TypeScript. E aí uma coisa que eu achei interessante aqui, ele falou, né, que existia uma interface TypeScript pronta, escrita na task para ser enviada pro back-end. Eu fico pensando, né, tipo, mas uma interface TypeScript não é documentação de API, tá ligado? Eu não entendi muito bem. Enfim, vocês querem trabalhar... bom, como é que ele vai implementar uma interface que não exige que tu esteja de acordo com a interface, né? Tu tem uma interface TypeScript, mas se tu quiser, tu não precisa implementar. É opcional, vai funcionar de qualquer forma. O front que está definindo os dados que são enviados para o back-end, essa é uma boa pergunta. Não, ele usa a mesma interface usada no back, bastava ele montar do jeito que foi pedido e enviar. Pelo que entendi do cenário, ele dizia que estava pronto e mandava para teste. Tá meio estranho isso aqui, cara, ter uma interface TypeScript e essa ser a tua documentação de API, ou esse ser a definição do teu payload, tá ligado? Obviamente a empresa não deve punir ninguém, no máximo não deve recompensar. Olhando as tuas respostas, me parece que talvez a task seja muito grande. Se for o caso, eu tentaria pedir entregas menores. E é isso, cara, muitas vezes de fato é um problema pessoal, tá ligado? Pode acontecer
Pode acontecer. E nesses casos eu acho que tem que ter paciência, tem que ter calma. Acontece com todo mundo, meu. Às vezes a gente não tá no nosso melhor momento, às vezes tá acontecendo alguma coisa e a gente não consegue ser tão produtivo. Ou a gente não consegue prestar atenção em algo, tá ligado? Isso é normal, isso é papel da liderança entender e tentar ajudar. Esse dev pode estar passando daqui a pouco por um burnout. Vai depender muito do nível de experiência desse profissional também, né? Que eu desconheço. Enfim, eu tô comentando sobre algo aqui que eu não sei como é que era a task, eu não sei quem é a pessoa, não sei quantos anos de experiência tem. Fica difícil, mas a mensagem que eu quero deixar aqui no vídeo é, cara, primeira coisa, antes de fazer algo, tá? Vá aí atrás de esclarecer as informações, como que a tela deve ser feita, pede documentação. Outra coisa, cara, se a tua empresa não faz code review, começa a fazer. Por que esse dev mandou pra QA trocentas vezes um código que nunca foi visto por um colega? Tu comentou que fez pair programming, mas mesmo assim o erro continuou e eu não entendi. O que tu fez de pair programming? Tu compartilhou a tela ali durante meia hora e vocês não codaram nesse pair programming? Eu não entendi como que num pair programming, quando uma pessoa sabia o que era pra fazer, vocês fizeram a sessão de pair programming e não resultou em nada. Eu não entendi essa parte também. Ou então, cara, outra solução era tirar essa tarefa dessa pessoa. Na segunda vez ali, já tirar, tá ligado? E passar pra outra pessoa fazer. Mas vocês vão ter que corrigir algumas coisas do processo se essa pessoa for boa. Mesmo se ela estiver passando por algum problema pessoal, o processo deveria ajudar essa pessoa, tá ligado? E essa é uma opinião, e no fim ali, só vai restar demitir a pessoa, né? Mas é isso. Eu acho que tem o que melhorar no teu processo aí antes de partir pra demissão, tá ligado? Porque tu vai ter esse problema com outras pessoas. Treinar uma nova pessoa é sempre mais difícil e mais custoso pra qualquer empresa, né? Então, tu vai ter que corrigir os teus processos. E é isso, qual que é a punição que a gente deveria dar pra esse desenvolvedor? E outra coisa, tu já recebeu alguma punição? Comenta aqui embaixo qual que foi, que eu tô curioso pra saber se existe mesmo isso de punir um programador. Coloca lá no cantinho do escritório e reflete sobre essa tarefa que tu entregou. Se tu gostou do vídeo, deixa o like e assiste algum desses vídeos aqui que o YouTube tá te recomendando. E dessa forma eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!